Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Vamos dar o retorno do som. Quero mandar um abraço a todos os produtores de conteúdo, amigos aqui do canal. Canal Velho General, canal Albom Combate, o Rogério Itabrian, canal Pátria e Defesa. Rubem Gonzalez, o Felipe Quintas, canal Homem do Espaço, canal Visão Estratégica, Isaac Granchelli. Pessoal, agora nós temos uma guia só dos canais aí que amam o Brasil, tá? A gente tem uma guia aí, todos os links para os canais. Boa noite, pessoal, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas aí? Boa noite, Anitta Blian. Boa noite, Valéria. Como é que você está? Como é que vocês estão? Boa noite, tudo bem? Obrigado, boa noite. Gente, olha só, nossa convidada de hoje é uma pessoa, tá? Eu nem vou falar do Rogério, que a gente estava gravando agora há pouco aí pro 247, vai vendo a história, o 247. Eu estava com o Rogério agora há pouco, a gente estava falando de Ucrânia, né? Mas a nossa convidada é uma pessoa que todo mundo tem pedido há muito tempo para trazer ela para cá. Não, traz agora. Mas é difícil, gente, casar a agenda, porque é corrida, ela tem a vida dela também, a nossa aqui no canal também é complicada. E aí vem aquelas coisas. Aí falou, não, vamos trazer a Valéria, acertamos, tal, a Mari conseguiu o contato dela, beleza. Aí vem aquele pessoal da teoria da conspiração. Não, a Valéria é agente do KGB. O KGB não existe mais, né? Mas tudo bem. E a Valéria é agente do KGB, e papapá. Mas tá aqui essa moça bonita, simpática, maravilhosa, tá? Seja bem-vinda ao canal, Valéria. Espero que você volte muitas vezes. Você é uma simpatia de pessoa. E eu vou deixar a primeira pergunta com o Rogério. Então, mas se você quiser se apresentar, fica à vontade aí. Obrigada. Boa noite. Obrigada pela apresentação. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Realmente, né, a agenda tem que causar agenda, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu esse encontro é muito legal. Eu sou Valéria Fominar, sou uma russa, moro no Brasil, como a comandante já falou, no escrito 7 anos, na verdade, agora esses dias já fez 8 anos que eu moro no Brasil. Nós somos vizinhos, pessoal. Para quem não sabe aqui, a gente estava conversando antes de começar, e a gente foi vizinho. Eu morava 2 quarteirões da casa da Valéria e não sabia. Morei no Rio de Janeiro muitos anos, todo mundo aqui sabe. A gente foi vizinho lá. Eu morei naquela região e morei 9 anos. A gente foi vizinho. E agora vamos se encontrar no canal. O mundo é muito pequeno. É, exatamente. Mas Rogério, está contigo bom aí. Estar com vocês. Espero que seja a primeira de muitas vezes. Rogério, com você. Aí. Vamos lá. Pessoal, bom, primeiro queria agradecer a marca dos 100 mil inscritos, né? Agora já somos 101 mil. Agradecer a todos vocês que contribuíram. Muito obrigado. Muito feliz. Ontem nós tivemos um encontro muito legal também. Tem muito programa. Tem aqui, depois nós vamos assistir o 247. Depois que vocês assistirem tudo isso, dêem uma olhada no papo de ontem no nosso canal com a Carolina Bernardes, cônsul da Rússia em Minas Gerais. Foi muito legal. Eu acompanhei pela internet, estava muito bom mesmo. Valéria, queria te perguntar o seguinte, como é que foi essa sua opção por vir ao Brasil? O que te motivou? Quais foram as suas primeiras impressões? E relações aí que também você possa fazer em relação a questões culturais, né? O que te surpreendeu? O que você imaginava do Brasil? E chegando aqui, como é que foi essa sua relação com o país? Assim, para falar a verdade, eu não imaginava praticamente nada. Eu não sabia como que o Brasil era. Foi a primeira vez, eu vindo, assim, as pessoas falam que, nossa, você é muito louca, como pôde? Né? Tem gente que fala que eu sou corajosa, tem gente que fala que sou louca, porque eu vim com passagem de ida, uma mala, um pouquinho de dinheiro, e eu falei, vou tentar, vai que vai. Mas eu fiquei com vontade de visitar o Brasil, de vir para o Brasil e morar aqui, porque eu fiquei muito interessada em português, em língua de vocês, que eu sou linguista, né, estudei letras e tal, então sempre gostava de línguas, e pela primeira vez, quando eu ouvi português, quando eu morava em Londres, foi alguma coisa assim, impressionante. Eu falei, gente, que língua é essa? Língua bonita, eu não entendia absolutamente nada, zero,
Mas foi uma coisa muito, muito bonita. E as pessoas falam, mas tem português em Portugal, não, por que você não foi para lá? Não, gente, não é a mesma coisa. Português do Brasil é algo à parte, assim, é algo absurdamente lindo e não tem como... Não, espero que não tenha tantos portugueses aqui, espero que eles não me crucificam, mas eu, pessoalmente, prefiro muito mais português do Brasil e me apaixonei, assim, tipo, de primeira vista, assim, de primeira ouvida, né? E aí eu fiquei com essa vontade na cabeça de vir para o Brasil, né? De aprender português aqui, de ver como que é a vida, porque eu imaginava que era diferente, né? A gente sabe um pouquinho sobre o Brasil, mas tudo que a gente sabe se baseia nas novelas brasileiras. Nos anos 90, nos anos 2000 e agora no 2010, mais ou menos, saíram muitas novelas, apareceram muitas novelas brasileiras na Rússia. E os russos ficaram apaixonados pelas novelas, porque, imagina, praia, Palmeiras, né, coisa linda. E Globo mostra Rio de Janeiro, né, Cristo, Pão de Açúcar, essas coisas. Então, os russos ficam apaixonados, achando que, meu Deus, que coisa linda, assim. E quem fala que os russos não gostam dos brasileiros é mentira. A gente acha, assim, quando a gente assiste novela, a gente acha tão legal, tão interessante, tão curioso para a gente, porque o nosso clima, a nossa natureza é completamente diferente, que todo mundo fica com vontade de vir para o Brasil. Todo mundo fica com aquela coisa de, meu Deus, quero visitar o Brasil um dia. É longe, é caro, né? Mas muita gente quer visitar o Brasil, né? Muitos russos. E aí eu comecei, né, a observar as coisas. No início eu achei que a gente não tinha nada em comum, que era muito, muito diferente, né? Muito exótico. Mas quando você mora mais tempo, você começa a perceber que, por exemplo, sei lá, os russos parecem frios, né? Obviamente, né? Quando você vê o russo, você não vai achar que ele vai te abraçar, beijar, né? Chegando já. Mas quando a gente conhece a pessoa, quando a gente já tem um pouco mais de intimidade, nossa, os russos são festejeiros, adoram comemorar, adoram ficar com amigos, família. E eu vi que o brasileiro também é assim, né? Te chama para casa, vem para minha casa, vamos conversar, vamos comer, beber, essas coisas. Então os russos também têm isso, só que a gente precisa de um pouco mais tempo para isso aparecer, né? A gente tem que quebrar primeiro o gelo, como as pessoas falam. Mas aí que tá, aqui no Brasil, muita gente costuma dizer que o Brasil é a Rússia tropical, você sabia disso? Muita gente fala. Muitas pessoas falaram para mim, quem já foi para a Rússia, com quem eu tenho contato, os brasileiros, falaram para mim, nossa, eu me senti em casa, é tão legal, me senti acolhido, as pessoas tão legais, foram legais comigo. Só para vocês terem noção, assim, na época da Copa do Mundo, um brasileiro, um aluno meu de russo, ele contou para mim que ele foi de uma cidade para outra e aí tinha trens de graça. Naquela época, a Rússia ofereceu trens de graça para os fãs. Copa lá, você fala. Copa na Rússia. Uhum. E aí, quem tinha ingresso comprado para o jogo, aí dava passagem de graça para você ir de uma cidade para outra. E aí um brasileiro foi lá nesse trem, conheceu uma família russa, a família russa adorou ele e falou assim, olha, cancela seu hotel, a gente vai te hospedar em casa. E ele cancelou seu hotel e ficou na casa dele, acho que uns 5 dias. Então, né, é parecido, né, com o brasileiro. Vem para minha casa, né, seja acolhido, essas coisas. Então, mas você não estranhou o clima aqui? Porque aqui é quente, ainda mais Rio de Janeiro, cara. Rio de Janeiro é muito quente. Eu morava ali em Copacabana, naquela região que você morou, eu morei ali 9 anos. Né? Na verdade, eu fiquei no Rio toda a minha carreira. Mas é muito quente, você não estranhou, não? Essa diferença de... Claro, assim, eu nunca vi um calor tão forte, mas... Nem o verão russo deve bater isso, bate. O verão na Rússia é marcante, né? Não, verão faz 35 graus, faz, assim, São Petersburgo, Moscou, cidade grande. Você é de qual cidade? A minha cidade se chama Taliatin, ela tem uns 700 mil habitantes, ela é famosa por ter a maior fábrica dos carros russos, Lada, né, que carros russos são feitos na minha cidade. Então, minha família inteira trabalhou nessa fábrica. Então, é o único ponto importante dessa cidade. Né? E aí eu sempre falo que todos os carros que tem aqui no Brasil vieram da minha cidade, os russos. Né? Rogério, vou passar para você, senão eu fico perturbando, fico amolando a Valéria aí, não deixa você perguntar. Vou passar para você. Porque aqui é o seguinte, Valéria,
o canal ele tem esse negócio. Quando a gente tem uma entrevista mais descontraída, que é o seu caso, a gente fica uma coisa meio caótica, mas é bacana, o público adora isso, a gente às vezes pesca. E o Rogério já acostumou com essa bagunça, ele sabe. O Rogério tá contigo aí, velho. É interessante isso, né? Porque, na realidade, essa coisa da cultura, né, da discrepância cultural, muitas vezes é imaginada em função da distância física, porque a Rússia está do outro lado do mundo e o Brasil aqui é muito diferente, mas, na realidade, você sente que as pessoas elas podem ter resistências um pouco maiores culturalmente, e isso até em função de experiências históricas, né, Valéria? Dessas questões das guerras, das perdas, das invasões e tal. Então, os povos que vivenciaram tudo isso, naturalmente, talvez tenham alguns mecanismos de defesa em relação a esses aspectos todos, né? Por favor, pode. Não, eu só queria comentar que assim, as pessoas normalmente falam, nossa, mas na Rússia as pessoas estão sérios, né, estão frios. Aí eu costumo brincar, imagina você acordou cedo de manhã, inverno da Rússia, né, e no inverno clareia muito tarde, tipo 9 horas da manhã, ou seja, você sai para trabalhar quando ainda está escuro. Tipo, 7 horas, 8 horas ainda está escuro. Aí você sai para a rua e está menos 30. E está nevando, ventando no seu rosto. E aí, como que você vai sair para a rua feliz, assim, de vou feliz da vida, vou trabalhar, né? Felicidade? Não tem como. Para vocês, assim, aqui, eu sei que muita gente não gosta de calor, mas pelo menos, assim, sol, né? Muito sol dá uma alegria, assim, você né? Sente um pouco todo mundo mais quer o que não tem, né, Valéria? Todo mundo quer o que não tem. Quem está no frio quer o calor. Quem está no calor quer o frio. É assim que as coisas funcionam. Eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais em linha com o que está acontecendo atualmente. Você tem familiares lá, tem amigos, né, e transita entre o Brasil e a Rússia. Eu queria saber como é que está o clima nas grandes cidades, como é que está o clima na Rússia em relação a esse momento todo que o mundo está vivendo, né? Essa crise. Hoje o presidente Putin reconhecendo Donetsk e Lugansk como entes autônomos, como países autônomos. Como é que está o clima? Como é que estão os russos nesse momento vivendo essa crise? Eu tenho toda a família minha lá, todos os meus amigos lá, e aí eu falo de vez em quando com minha mãe e tal, e ela fica passando para mim as informações, assim, né, de lá, como que é mostrado lá mesmo. E ela fala, é isso, falaram aquilo, mas eu falei com ela, né, falei com minhas irmãs também, as pessoas sempre perguntam, as pessoas na Rússia ficam com medo? Não, em geral, as pessoas não estão com medo porque não acreditam que terá guerra. A maior parte das pessoas acham que é uma manipulação e não vai ter nada. Né? E que o Putin claramente fala, né, em várias entrevistas que não pretendo atacar, não pretendo fazer nada. A gente não sabe, né, se isso é verdade ou não. A gente nunca saberá. A gente só saberá quando acontecer ou não acontecer. Mas como ele sempre fala isso e como as pessoas acham, né? Porque para a gente, obviamente, mostra outro lado, né, das opiniões, né? Que a Rússia está sendo meio que não atacada, né? Mas assim que os Estados Unidos sempre fala muitas coisas sobre a Rússia e fala que vai atacar, mas a Rússia não pretende atacar. Então é esse lado que está mostrado para as pessoas, obviamente. E aí, então a população ela acompanha, né, o que está acontecendo, mas não se sente ameaçada, não se sente muito preocupada. Não, em geral, minha família está tranquila, só fica lá acompanhando as notícias, basicamente. Mas não tem nada de caos, pânico, essas coisas. Não tem nada. Você tem muitos amigos... Opa, desculpa, comandante. Não, fala, depois eu pergunto. Vai lá. Você tem muitos amigos ucranianos. Como é que é a questão da cultura russa e ucraniana? São culturas próximas? Eu tenho amigos ucranianos, inclusive até aqui no Rio tenho alguns amigos ucranianos, que a gente tem vamos dizer assim, grupo russo-ucraniano dos amigos, e aí todos nós falamos russo, que esse também é um ponto muito importante para falar, porque muitas pessoas acham que os ucranianos não entendem nada em russo, não falam russo, mas a maior parte da população ucraniana fala russo. Então, eu falo com os ucranianos do mesmo jeito que eles falam comigo, a gente fala em russo, na mesma língua. E eu acho que o grande problema é que a Rússia e a Ucrânia sempre andou junto, assim, desde o início, né? A Rússia começou em Kiev, né? Começou no território da Ucrânia. E aí acontece que muitas famílias
tem mistura, né? Nem amigos, tem famílias, que parte da família é ucraniana, parte da família é russa, porque antigamente era a mesma coisa. Né? Na época da União Soviética, todo mundo se misturava, né? Historicamente, somos o mesmo povo, depois a gente separou, né? Mas na União Soviética estava tudo junto, misturado, e hoje em dia tem muitas famílias que não conseguem mais se ver, porque não tem como, né? A parte fica na Ucrânia, a parte fica na Rússia, mas a gente sempre se entendeu muito bem, a Rússia e a Ucrânia, as pessoas, né? Eu não estou falando agora do governo, mas as pessoas sempre se entenderam muito bem, a gente tem mesmas tradições, a gente fala a mesma língua, né, que é russa, eles têm sua língua, ucraniano, hoje em dia, né, é muito... eles preferem falar muito mais ucraniano do que russo, por causa, né, dessa tensão, dessa situação, mas até hoje todos os ucranianos, praticamente todos, entendem e falam russo, e a gente... Não, é impossível você diferenciar, assim. Se você colocar 10 pessoas na sua frente, russos e ucranianos misturados, você não vai saber quem é quem. Nossa aparência é igual, assim. Não tem como separar, nem na aparência, a língua. Muitos ucranianos falam russo igual eu falo. Não tem nem sotaque, não tem nem nada a mais. Tipo, às vezes eu encontro a pessoa da Ucrânia, eu não sei que ela é da Ucrânia, porque ela fala russo igual eu. Eu posso achar que ela é da Ucrânia, eu posso achar que ela é da Rússia. Então, é muito triste o que está acontecendo hoje em dia justamente por causa disso, porque somos basicamente o mesmo povo. A gente tem mesmas raízes, a gente tem mesmas culturas, tradições, até por exemplo, mesmo que a gente são dois, né, mesmo que hoje em dia dois países separados, mas, por exemplo, filmes, música, seriados, tudo que está feito em russo vai para a Ucrânia também. E muitos artistas ucranianos cantam e fazem seus shows em russo, porque eles sabem que vai alcançar muito mais público. Isso era até 2014, né? Hoje em dia, né, a situação está mudando, mas até o ponto de tensão, né, da situação difícil, sempre foi assim, sempre foi... Algumas pessoas famosas são da Ucrânia e a gente não sabe, porque a pessoa famosa canta em russo, se apresenta no palco em russo, e a gente não tem ideia. Se você não pesquisar a biografia profundamente, você não vai saber. Não dá para saber às vezes. Então... Ô, Valéria, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Porque, olha só, isso que eu vou te perguntar agora, você é muito jovem para ter vivido isso. Você acho que nem tinha nascido quando acabou a União Soviética, né? Mas as pessoas mais velhas com quem você conversa, talvez a sua mãe tenha pego um pedaço disso, né? Seus avós, não sei se são vivos. Mas o que o pessoal fala daquela época, da União Soviética? Existe saudosismo, o pessoal condena? Como é que é? Como é que o russo enxerga aquela época? Que, na verdade, por exemplo, eu sou de uma outra geração, né? O Rogério é mais jovem que eu, mas para mim a Guerra Fria foi muito marcante como militar, como soldado. E, assim... Mas eu queria saber o outro lado. Como vocês veem? Como é que aquele pessoal via isso? Quais as histórias que você ouvia? Então, as pessoas mais velhas, na geração da minha mãe, dos meus avós, em geral, porque eu fiz de tanto receber essa pergunta dos seguidores, eu fiz uma pesquisa, né? Eu fiquei perguntando às pessoas. E, assim, posso dizer que uns 90% das pessoas sentem saudade da União Soviética. Eu sei que é muito chocante para as pessoas, como assim, né? Era assim, censura, ditadura, era coisa complicada, né? Mas não era só isso, né? Mas a questão é que todo mundo fala o que as pessoas sentem em relação a isso, né? O que sente saudade de quê, né? De coisas que estavam faltando? Não. Mas as pessoas sentem saudade da segurança, da previsibilidade, de estabilidade, porque, assim, você sabe que você estudava na escola, depois ia para a faculdade, você terminava a faculdade, você já tinha emprego. Assim, você saiu da faculdade, você já tinha emprego garantido para você. E você sabia que, tudo bem, você não ia ficar rico, mas você ia ter vida digna, você ia conseguir ganhar dinheiro, e com esse dinheiro você ia comprar as coisas, né, que você precisava. Você ia pro supermercado, por exemplo, hoje você vai para o supermercado, daqui a um ano você vai para o supermercado, é mesmo preço. Mesmo preço, não muda absolutamente nada. Então, hoje em dia, as pessoas ficam muito mais... se sentem mais vulneráveis justamente por causa disso, porque todo dia que você vai para o supermercado, o preço fica aumentando. E você não sabe se você vai conseguir amanhã comprar a mesma carne que você comprou ontem,
né? Você não sabe se vai conseguir comprar a mesma quantidade de comida que você comprou. Então, o que as pessoas sentem, assim, realmente muita saudade dessas coisas, uma estabilidade, assim, total. É algo que é muito previsível, algo que é muito tranquilo. Você sabe que você vai conseguir viver a sua vida em paz, você vai ter tudo garantido para você, né? O governo vai te ajudar, né? Você vai ter, não vai ter, assim, surpresas desagradáveis na sua vida. E por isso que quando a União Soviética acabou e deu, nos anos 90, foi um caos absurdo. Foi um caos, assim, acho que a Rússia nunca foi um país tão perigoso quanto nessa época. Tinha, assim, criminalidade, taxa de criminalidade subiu absurdamente. Entraram muitas coisas de fora e as pessoas não sabiam lidar com isso. Foi uma coisa muito complicada para as pessoas. Eu acho, na minha opinião, que é por causa disso, muitas pessoas da geração da minha mãe e as pessoas mais velhas se sentem mais seguras com a liderança do Putin. Porque muita gente aqui no Brasil fala, né? Mas ele é ditador, como que as pessoas gostam dele, né? Como que as pessoas apoiam ele? É por causa disso. Porque ele meio que devolveu para a Rússia aquela estabilidade, não igual na União Soviética, né? Mas assim, depois de quem viveu o caos de 90, nunca mais vai esquecer isso. As pessoas... Era horror. Inflação absurda. O dólar subiu de um dia para o outro do jeito que nunca ninguém viu. Então, assim, foi algo muito, muito difícil para a população. E por isso que quando o Putin chegou e começou essa política de vamos, né, acalmar as coisas, vamos voltar com a Rússia mais estável, as pessoas gostaram dele. E muita gente gosta. Minha mãe gosta do Putin. Minha mãe acha que ele é o cara. Porque sabe o que acontece? Eu vou passar para o Rogério. Gente, vamos dar o like, quase 3 mil pessoas a bordo aqui. Vamos dar o like e ajudar a nossa comunidade. O Rogério ontem atingiu uma marca histórica. Se Deus quiser, ele vai já para 200 mil inscritos aí. Estamos torcendo para isso. Vamos ajudar o canal da Valéria também. Vamos dar o like. Ô, Valéria, eu vou passar para o Rogério só falar uma coisa. Gente, vocês têm que estudar, olhar os documentários, tá? Sobre aquela época dos anos 90 da União Soviética. Eu estava lendo outro dia, eu li o Kursk, né? Tem um livro chamado Kursk, o Orgulho Perdido da Rússia. É a história do afundamento do submarino Kursk, lá da Frota do Norte. E no livro deu para ter uma boa ideia do que a geração da sua mãe, etc., seus pais passaram lá. Rogerinho, vou passar para você, camarada, tá contigo. Vamos dar o like, pessoal. Até aproveitando o ensejo, pelo que eu entendo da fala da Valéria, né, por experiências que eu também tive, não pessoalmente, mas dentro da coletividade armênia, por exemplo, né, parentes, amigos, pessoas que estudaram na Armênia na época do período soviético, falavam sobre 2 fatores. O primeiro era uma certa escassez em relação a qualquer luxo, qualquer situação. Por exemplo, uma coisa que me marcou muito, eles diziam, prédios de 3, isso em Yerevan, capital da Armênia, de 3, 4 andares, muitos sem elevadores, alguns até com problema de aquecimento, também o inverno rigoroso. Mas, pelo que eu entendo do que a Valéria falou, e eu queria perguntar isso para ela, para que ela desenvolvesse um pouco mais, esse choque dos anos 90, ele incluiu a questão também de uma criminalidade, de drogas, de máfias, de situações que eram, de alguma forma, né, desconhecidas do público em geral na União Soviética, né? Então, esse é o ponto, Valéria, quando você diz assim, que essa mão forte do Putin, de alguma forma, agrada muitos dentro da sociedade, um certo embate contra essa criminalidade, contra esse desacerto, contra esse ataque, de alguma forma, aos valores históricos, tanto do Império Russo como dos russos no período soviético. Quer dizer, é uma coisa que ultrapassa a questão ideológica, é mais uma mão forte no sentido de estabelecer alguma ordem para que as pessoas possam voltar a viver com relativa estabilidade e harmonia, é isso? Sim, ele tem uma pegada forte, né, como líder, e hoje em dia eu não posso falar que na Rússia não acontece nada, mas hoje na Rússia a situação é muito tranquila. As pessoas falam, mas é a máfia russa. A máfia russa ficou lá nos anos 90. Tudo bem, hoje em dia talvez a gente ainda tenha alguns grupos, né, criminosos que atuam, né, que fazem as coisas. Na Rússia não é 100% segura. Mas, gente, é muito segurança. Assim, você anda na rua, qualquer horário de noite, é tranquilo. Você não precisa ficar pensando que, ai, meu Deus,
não tem ninguém na rua, alguém vai me assaltar agora, sei lá, alguém vai me matar ou alguma coisa. Não, é muito tranquilo. Então, as pessoas que viveram na época dos anos 90, agora, quando eles olham para isso, né, e lembram como que estava lá atrás, né, quando tinha episódios nos anos 90 que, né, esses grupos de máfia ficavam, assim, fazendo, né, tipo, sei lá, fazendo uma competição, quem vai ganhar quem. Aí um cara chegava no apartamento da outra pessoa, dava tiro e saía. Era basicamente isso, né? Tinha os casos assim. E as pessoas ficaram horrorizadas, porque imagina, se você falou algo contra, se você falou algo que não agrada esse grupo mafioso, eles chegam, te dão o tiro e você morre na hora. E sim, realmente assim, subiram muitos índices de todas as coisas que tem a ver com vícios, né? Droga, bebida, mas eu acho que também, claro que isso começou a entrar fortemente para a Rússia, né, porque a Rússia abriu, né, para o mundo, mas também eu acho que as pessoas se sentiram vulneráveis. Então, as pessoas ficaram curiosas por essas coisas, porque, né, oh meu Deus, né, coisa nova, interessante, como que será? Mas também se sentiram vulneráveis e talvez acharam uma solução nisso. Tipo, eu não sei o que fazer, então eu vou beber, ou sei lá, vou cheirar até não lembrar o que está acontecendo. Porque muitas pessoas perderam as coisas. Né? Imagina, se você fez empréstimo, se você pegou dinheiro em dólar na época, sei lá, e aí depois dólar subiu de um dia para o outro, assim, absurdo, e aí as pessoas ficaram desesperadas. Como que viver agora? Me permita te perguntar uma coisa, mais baseado no conhecimento histórico, né? Como o comandante falou, a Valéria é jovem, não viveu tão de perto esse período. Agora, sob o ponto de vista da cultura, o que existia, por exemplo, no período soviético, né? A coisa, por exemplo, do balé Bolshoi, que tem aqui em Joinville, que serve um pouco de parâmetro para as pessoas entenderem, né? A música, as filarmônicas, toda aquela tradição cultural já ancestral da Rússia, né? Durante o período soviético e hoje. Como é que é? A Rússia sofreu influência da cultura ocidental, dessa cultura chamada de cultura ocidental, o que vem de Londres, o que vem de Washington, sensibiliza a população russa? Ou ainda existe uma tentativa de uma tradição de caráter mais tradicionalista? Não, hoje em dia, com globalização, a gente já começa a ver algumas pegadas assim, ocidentais. Né? A gente já começa a ver que as pessoas, por exemplo, lá no balé, as pessoas já têm mais influência, mais liberdade, querem testar outros tipos de coisa, né? que não seja algo clássico. A gente já vê na cultura também que existe globalização, está chegando na Rússia também. Não é que a Rússia continua sendo um país fechado e não acontece nada. Mas a União Soviética é mais um ponto, né? Tipo, eu só quero deixar claro que eu não estou nem apoiando nem falando contra a União Soviética, né? Só estou especificando algumas coisas, né, que muitas pessoas não sabem, porque depois as pessoas vão falar que ela é contra comunismo ou pró-comunismo, né? Sou comunista, como as pessoas falam às vezes. Não, assim, eu só estou tentando falar, né, o que era, né, naquela época. Na época da União Soviética tinha muito incentivo, na questão de arte. Claro, muitas coisas de arte eram controladas, né, censuradas. Os filmes que chegavam de fora, várias partes dos filmes foram tiradas, porque tinha um beijo, ou tinha uma fala que era contra, né, não cabia bem na União Soviética. E as pessoas não conseguiam assistir o filme inteiro, né? Eles assistiam o filme sem partes tiradas pelo governo. Mas você acha que isso era você acha que isso era da tradição russa ou vamos dizer, do modus operandi, da maneira de governar dos soviéticos? Ou isso era um valor da sociedade russa ancestral, esse conservadorismo, esse princípio? Assim, eu acho que, em geral, a Rússia sempre foi bastante conservadora, mas, claro, a União Soviética fez isso ainda mais forte, porque quando você tem coisas censuradas toda hora, né, quando você não tem acesso ao mundo fora, quando você não vê outro lado, obviamente você meio que se acostuma com isso, né, acostuma com essas coisas. Mas a Rússia produziu, na União Soviética, no caso, produziu também muitos filmes clássicos, até hoje clássicos. Eisenstein, Sergei Eisenstein.
Nossa, a gente tem muitos filmes que até hoje, assistindo esses filmes, eu não sei se o estrangeiro assistindo esse filme vai conseguir sentir, mas eu assistindo esses filmes, eu consigo sentir como que era a sociedade naquela época, porque realmente era uma coisa, assim, era uma coisa mais aconchegante, vamos dizer assim, mais sem, realmente, assim, não tinha, você não vai ver um filme com beijos, né, com cenas mais íntimas, né, mas tinha sei lá, uma luz nesses filmes. Você assiste, você fica assim, caramba, é um filme comédia, por exemplo, sei lá, um filme engraçado, mas um filme legal, um filme que você depois, sei lá, quando você desligar o filme, você fica com aquela sensação que você assistiu algo bonito, algo gostoso de assistir, algo que, sabe, é difícil assim, passar essa sensação, mas tem muitos filmes clássicos que até hoje todo mundo na Rússia assiste. Por exemplo, eu nasci no final da União Soviética, realmente não presenciei a União Soviética, mas todo russo da minha idade, ou sei lá, até mais novos, conhecem esses filmes, porque a gente assiste, porque a gente gosta, porque não foi feito para vender, para ganhar dinheiro. Foi feito realmente assim, com uma qualidade boa, para passar essa sensação que eu estou falando, não, uma sensação prazerosa que você sente, né, que você assiste e depois fica com, sei lá, sorriso no rosto, por exemplo. Tem consistência, né? Tem história, tem ancestralidade. Você sente que traz toda uma... Você sente que de fato foi planejado, foi bem pensado, né? Foi desenvolvida a linha. Não foi para tipo, vou colocar aqui os atores famosos para ganhar dinheiro, a gente vai colocar, né, isso, aquilo rapidinho aqui e pronto. Não, você realmente vê que foi pensado. Orgulho nacional. Valéria, o russo tem orgulho do exército russo? Boa pergunta. Eu acho que orgulho do exército nem tanto, porque como todos os homens têm obrigação de servir na Rússia, isso gera um certo trauma, vamos dizer assim, nas pessoas, porque não sempre as coisas muito legais acontecem no exército, entre os soldados. E como todo russo serve, né, as pessoas vão lá para servir e não sempre condições são muito favoráveis, são muito tranquilas. Mas o Shoigu tentou mudar isso daí, né, Valério? Porque o problema de trote, eu entendo o que você está falando, eu já fiz um trabalho sobre isso aqui no canal. O problema de trote nas Forças Armadas, de batismo do soldado, que é pesado. A gente sabe que no exército russo é pesado. Mas o Putin e o Shoigu, eles tentaram mudar um pouco isso daí. Está do mesmo jeito ainda? Essa coisa não... Não, está melhorando, está tentando realmente mudar, está tentando realmente fazer, né, algumas mudanças, mas eu acho que ainda é difícil, assim. O russo sente patriotismo do país, tipo, orgulho da sua cultura, da sua história, né, de sei lá, arquitetura, as coisas culturais, literatura, a gente sente muito orgulho. Agora, Dostoiévski? Com certeza. Aliás, né, quando a gente estava falando aqui sobre parecido, coisa, Brasil, Rússia, né? Dostoiévski é o escritor mais traduzido, o escritor estrangeiro mais traduzido no Brasil. Então, assim, o número 1 de todos os escritores estrangeiros que existem no mundo, ele é número 1 no Brasil. Então, alguma coisa na alma russa, porque Dostoiévski mostra muito a alma russa, aquela alma procurando o sentido de vida, né? Como que é? Será que é assim? Ele mesmo era uma alma meio torturada, né, Valéria? Ele mostra. Né? Isso para mim foi muito surpresa, porque eu falei, gente, de primeira vista parece que aqui brasileiro é muito alegre, muito feliz, né? Calor, praia, carnaval. Agora, então, por que então brasileiro, tipo, no primeiro lugar, prefere ler Dostoiévski? Porque a alma que é mostrada, a alma russa nos livros do Dostoiévski é muito sofrida, assim, complicada as coisas. Mas, sim, pelo jeito, a gente tem muito mais coisa em comum do que a gente imagina. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aí. Dostoiévski é um psicólogo, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Rogério, eu vou passar para você. Claro. Ô, Valério, a Rússia, ela mudou a história da humanidade, do Ocidente, principalmente, 2 vezes. Em 1812, Napoleão invadiu lá e acabou. Na verdade, o fim de Napoleão foi ali. O que sobrou depois foi os estertores, né, em Waterloo. Em 1941 foi a vez do Adolf Hitler. Né? Então, a Rússia mudou a história do Ocidente 2 vezes.
parece que está mudando uma terceira aí, pelo que a gente está começando a ver, né? Se a gente não errar. Eu queria saber o seguinte, como é que vocês veem isso? Como é que isso é ensinado na história para vocês? Essa coisa toda, Napoleão, Hitler, como é que isso é passado? Não só na escola, mas também como é que vocês sentem, por exemplo, né? Eu vou falar uma coisa aqui, uma curiosidade para os inscritos aqui do canal. A Rússia comemora o Dia da Vitória na Grande Guerra Patriótica em 9 de maio, né? Isso. Uhum. E eu assisto sempre as paradas e o pessoal sai com aqueles ícones, as fotos dos familiares que morreram na guerra. A gente vê que muita gente, praticamente toda a família tem um parente. Então, como é que isso chega para vocês, a nova geração aí que não passou? Como é que isso chegou para vocês? Olha, até hoje essa memória é muito forte na Rússia. Realmente, o 9 de maio, que é o Dia da Vitória, é um dos feriados mais comemorados na Rússia. É algo que você vê que toca toda a família. Todo mundo, pelo menos, tem alguém na família que morreu nessa guerra. Então, as pessoas... É algo que as pessoas sentem nesse momento, né, nesse feriado, algo que, assim, toca todo mundo. E essa é realmente o que você falou, né? Essa parada que se chama Regimento Imortal, é uma parada que foi criada agora no início do século XX, 2010, se não me engano, e ela foi feita justamente para não apagar essa memória, para gerações novas, assim, lembrarem o que aconteceu. A gente mesmo estudando na escola, por exemplo, todo 9 de maio, ou perto, né, de 9 de maio, porque 9 de maio é feriado oficial, perto de 9 de maio tinha sempre algum veterano que ia para a escola para contar as histórias para a gente, para os adolescentes, assim. Hoje em dia é mais difícil, né, porque as pessoas vão morrendo, né, já passa muito tempo. Mas mesmo assim, sempre, sei lá, a professora sempre lia alguns trechos de livros sobre a guerra, ou a gente assistia algum filme sobre a guerra, e ninguém fica lá sem alguma lembrança desse dia. Todo mundo vai para o parque, tem parques de Vitória praticamente em todas as cidades, que lá fica um fogo que se chama, traduzindo para português, seria tipo chama eterna. E aí lá as pessoas colocam flores, lembrando, né, esse fogo, essa chama, ela lembra das pessoas que morreram, né, como se fossem vivas, assim, a alma deles lá. E as pessoas vão lá, colocam flores, aí sempre tem algum tipo de concerto. Na TV só mostra filmes sobre a guerra, muitos filmes que a gente tem na Rússia, né, em russo, mostra muitos filmes, e em filme é impossível, você fica chorando o dia inteiro assistindo cada filme, porque é muito de arrepiar, mesmo que, né, eu, por exemplo, a minha geração já é muito distante da União Soviética, quem morreu na minha família nessa época da guerra, né, foi meu bisavô. Então, assim, já tem muitos anos. Eu não presenciei, obviamente, né? Eu não conhecia ele, e a minha mãe também não conheceu ele, mas a gente tem essa memória e a gente tenta passar para as gerações novas justamente para isso, para não fazer a mesma coisa, para não fazer igual, para não acontecer de novo. Por isso que agora, assim, eu acho que os russos agora não acreditam que terá guerra, porque eles acham, não é possível. Todo mundo lembra como que a guerra é ruim. Todo mundo lembra como que a guerra é algo absurdamente doloroso, né? Que muita gente morre. Então, eu acho que os russos pensam, não é possível que terá guerra de novo. Né? A gente ainda lembra como que é ruim. Então, eu acho que muitas pessoas, por isso, também acham que a guerra não será possível, porque não acreditam que alguém vai querer a guerra de fato, vai querer lutar um contra o outro, matando um ou outro, porque a União Soviética, no total, né, perdeu mais de 20 milhões de pessoas. E na Rússia a gente sente até hoje tudo isso. É bastante pesado. Rogério, passa para ti, tá contigo aí, camarada. Valéria, você falou sobre tradições, né? Sobre tradições em relação, por exemplo, a essa questão, o sentimento das crianças e dos adolescentes, até para saber até que ponto a cultura ocidental adentrou no cenário da vida das crianças russas, por exemplo. As crianças russas têm Dimka, Matrioshka, eles têm esses... Ou é uma coisa de conhecimento que só a gente aqui no Brasil acha que é parte do folclore e tal?
É engraçado que toda vez que eu conheço alguém do Brasil, né, todo mundo me fala, tem matrioshka em casa, eu tenho camisa, né, escrito Moscou, Rússia, sei lá, alguma coisa, eu tenho isso, balalaika, que é um instrumento musical russo. E aí, na Rússia, a gente não tem nada disso em casa. Isso é tipo um tipo de souvenir que as pessoas, né, compram para os estrangeiros, mas na minha casa, na Rússia, nunca tinha matrioshka, nunca tinha balalaika, nunca tinha aquele chapéu, né, aquele gorro, né, bem Shanka, grande. né? O Shanka, é isso. Não tem, mas assim, obviamente, como eu já falei, com globalização, mais coisas chegam na Rússia hoje. Mas mesmo assim, a gente tem muita coisa para as crianças, muita coisa russa própria. Por exemplo, é o famoso desenho animado Winnie Pooh, né, que é aquele ursinho Pooh, né, com amiguinhos dele, passeando na floresta. Na Rússia, a gente tem nosso ursinho Pooh. Tipo, nosso mesmo, assim. Depois, quem quiser pesquisar, pode colocar no Google ursinho Pooh russo. E até tem, no YouTube, até dá para achar desenhos russos com legenda em português, alguns desenhos. Então, esse desenho tem com legenda em português. E aí você consegue ver que a mesma história, né, são mesmos amiguinhos lá, mas, tipo, é uma coisa diferente. Assim, é o próprio desenho que não tem nada a ver com o desenho, assim, na aparência. Você só consegue entender, você só consegue comparar quando você sabe os dois. Agora, é totalmente nosso, assim, feito na Rússia. Aí, por exemplo, sei lá, tem Tom and Jerry, né, aquele gato e o rato. A gente também tem na Rússia, só que é lobo e coelho, que aí um vai caçando o outro, vai um correndo atrás do outro. Então, a gente cresce na Rússia assistindo muitos desenhos animados nossos russos. Às vezes, eles são parecidos com americanos, por exemplo, né? Mas são nossos próprios, assim. Tem uma base, tem uma história parecida, mas são, tipo, totalmente nossos. E a gente também vive escutando contos de fadas russos, que a gente também tem muitos contos de fadas tradicionais, russos, e aí a gente fica lendo para as crianças, né, passando essa coisa cultural russa. Então, assim... O William está lembrando do Misha. O Misha foi, acho que, o símbolo das Olimpíadas de Moscou de 1980, não é? E Misha, é isso mesmo. Misha que chorou depois, né? Caiu lágrima. Sim, foi muito bacana. Deixa eu mostrar meu souvenir da Rússia aqui para vocês, pessoal. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó, meu capacete de tanquista soviético. Não dou, não empresto, não deixo ninguém pôr a mão nele, nada. É meu e ninguém tasca. Isso aqui é impressionante. Uma herança da Guerra Fria. Quando acabou a União Soviética, o pessoal vendia muita coisa aqui em São Paulo. Então, eu guardei esse capacete aqui, porque eu falo sempre, Valéria, foi uma das peças militares mais bem boladas que eu já vi até hoje. Porque ele é simples, é leve, você enfia no bolso camuflado, você bota dentro da gandola, onde quer que seja aí, e dá uma proteção. Mas continua, eu sempre mostro quando o pessoal pede, fala, você tem um souvenir da Rússia? Tem esse capacete aqui. A Rússia nessa área militar, né? Ela desenvolveu. Mas também com uma história dessa, né, Valéria? Muita coisa. Pois é. Com uma história dessa. Toda hora alguém quer invadir, toda hora alguém tenta, né? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que se proteger, né? Você quer ver um negócio? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal, Valéria. Aí a gente continua, o Rogério faz mais perguntas. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui rapidinho. Pessoal, esse livro aqui, Os Romanov, do Simon Sebag Montefiore, um dos melhores livros que eu já li sobre a Rússia até hoje. Tá? O Montefiore ele narra a história da dinastia Romanov de 1613 até 1917. É maravilhoso esse livro, é muito lindo. E o outro é um diário russo. É uma visita que o John Steinbeck e o Robert Capa fizeram à União Soviética em 1948. O que é interessante nesse livro é que você vê o sofrimento da União Soviética, da Rússia, principalmente, no pós-guerra. E o livro é feito por dois mestres, né? O mestre da pena, que era o Steinbeck, que era Prêmio Nobel de Literatura, e o mestre da fotografia, que era o Robert Capa. E esse aqui também, entrevistas de Putin com Oliver Stone, que tem no YouTube também, vocês acham em vídeo. Todos esses livros tem na nossa lista de desejos do canal. Eu falo sempre para o pessoal, gente,
além de assistirem os vídeos, vão lá depois, se inscrevam no canal da Valéria, se inscrevam no canal do Rogério. É um banho de cultura que vocês vão ter nesses canais. E leiam muito. É uma fonte de aprendizado maravilhosa. Ô, Valéria, tem uma frase acho que é no Doutor Zhivago, lógico que é a visão ocidental, mas enfim, mas era uma história do Boris Pasternak, né? Que eles falam assim, que ninguém ama a poesia como o russo, né? E que no stalinismo era até meio perigoso aí, se você fazer poesia, né? Você sabe o que eu estou falando. Mas é isso mesmo, o russo tem mesmo esse hábito assim, arraigado de ler. Assim, é uma sociedade que lê bastante. Eu acho que hoje em dia, com a chegada, né, de YouTube, de redes sociais, eu acho que a geração mais nova, ela costuma ler um pouco menos. Mas, obviamente, assim, todos os clássicos russos, né, Tolstói, Dostoiévski, Pushkin, Lermontov, enfim, né, a gente tem milhões de escritores. A gente sempre lê nas escolas, né, e a gente lê muito. A gente lê Crime e Castigo, de Dostoiévski, que é um livro muito profundo e muito, assim, com muito análise, a gente lê com 15 anos. Eu acho que é um pouquinho, né, difícil para uma adolescente entender, mas é para a pessoa conhecer, né? O problema, Valéria, é que o Crime e Castigo, as versões, a maior parte das versões que tem aqui no Brasil são traduções horrorosas. Você não consegue. Eu estava lendo um que eu peguei, mas precisei parar na metade. Eu elenquei todos os personagens, mas você vê que era muito mal traduzido. Já é uma leitura difícil, né? Porque o Dostoiévski escrevia muito bem. Mas com as péssimas traduções que a gente tem no Brasil, aliás, é um desafio para você fazer uma tradução que fiel ao original. Eu estou roubando o tempo do Rogério. Rogério, faz tua pergunta aí, cara. Pô. Nem imagina. É uma pergunta interessante que, inclusive, eu vi no chat aqui, que me chamou bastante atenção, da relação do povo russo com a Igreja Ortodoxa. Né? Eu, como descendente de armênios, também, nós temos a nossa Igreja Ortodoxa, os ritos são parecidos. Então, eu queria saber o seguinte, como é que é a relação do povo russo hoje com a Igreja Ortodoxa? Quanto a Igreja Ortodoxa influencia? Quando eu falo na política, eu não estou dizendo exatamente na questão do Putin. Você está lato sensu, tá? Na política ou na construção das políticas russas, em relação também à construção, à edificação, né? Esse erigir do orgulho nacional. Quanto tem de participação da Igreja Ortodoxa? Então, como por muitos e muitos anos, na época da União Soviética, a religião foi proibida, né? E você, assim, no início pessoas até resistiam, né? Porque pessoas ainda acreditavam, né? Ainda era tradição, assim, a igreja sempre foi a coisa muito cultural da Rússia. As pessoas iam para a igreja todo domingo, para a missa, assistir. Eu acho que é parecido um pouco com o catolicismo aqui no Brasil, né? Que as pessoas vão para a igreja, toda a família vai, é um dia sagrado para ir para a igreja e tal. Mas quando começou a União Soviética, aí foi proibido totalmente. Foi algo que você não podia mais. Se você queria rezar, você poderia rezar em casa, sem ninguém ver, mas você não podia ir para a igreja. Muitas igrejas foram destruídas ou foram refeitas para ser uma outra coisa, né? Sei lá, era igreja, aí depois tiraram tudo, falaram que agora vai ser, sei lá, um museu aqui, não vai ser mais igreja, ou sei lá, vai ser uma coisa que não seja igreja, né? Então, assim, infelizmente, por muitos e muitos anos, a população russa viveu sem religião. Na minha família, eu sou a única pessoa que vai para a igreja. Ninguém mais vai. Todo mundo é batizado, eu, minhas irmãs, mas é mais por questão de tradição do que por questão de acreditar. Tipo, não é porque Deus vai te proteger. Eu acho que a minha família nem sei se acredita tanto em Deus. É porque é isso. A minha mãe foi uma ativista, não é do partido, mas assim, ela foi ativista no trabalho, lá na fábrica que eu trabalhava, e lá era, né, coisa ideológica, assim, você tem que fazer porque ideologia, porque comunismo, porque partido, porque essas coisas. Então, as pessoas se acostumaram muito com essa coisa ideológica, tipo, você tem que fazer porque o partido pediu, você tem que fazer porque você vai ser orgulho do partido. Era basicamente isso. E isso foi feito desde escola, assim, as crianças entravam na escola, já recebiam, assim, lá alguns simbolzinhos
do partido, né, do comunismo, e depois você passava para a adolescência, aí você recebia outras coisas, né, você tinha atividades, né, extras sobre essas coisas. Aí depois você vai para o trabalho, lá no trabalho também, você tem que fazer porque é o Partido Comunista. E depois que a União Soviética acabou, né, quando voltou para a Rússia, muitas pessoas, tipo, nunca foram para... Minha mãe nunca foi para a igreja. Ela não sabe o que acontece na igreja, ela não sabe como que são as coisas, o que tem que fazer na igreja, como que é rezar, porque ela foi criada, né, dentro da União Soviética. Então, para ela é algo muito estranho. E hoje em dia, o que a gente vê nas igrejas, graças a Deus, né, todo ano, que eu vou para a Rússia todo ano, aí eu vou para a igreja sempre, e aí eu vejo que cada vez mais pessoas jovens vão para a igreja, graças a Deus, né? Então a gente vê que a religião está voltando, a gente vê que cada vez mais pessoas procuram igreja, né? Procuram religião, mas a igreja em si, né? Ela anda muito próxima ao governo, né? Ela manda, o Putin vai para a igreja, ele reza, né? Ele, tipo assim, algum feriado grande, a igreja, sei lá, uma igreja mais importante de Moscou, aí a câmera mostra né, Putin lá, né, na missa, assistindo missa, rezando, essas coisas todas. Então, assim, hoje em dia a igreja é muito próxima com política, com governo. Se tivesse que fazer uma comparação, por exemplo, aqui no Brasil, em relação à população católica e a relação que eles têm com o Papa Francisco, como é que é a relação do povo russo com Cirilo I, por exemplo? Assim, eu acho que católicos admiram muito mais, assim, realmente algo que é muito, a população, em geral, o país inteiro, né, que é católico, ele vai muito para a igreja, ele, né, realmente tem uma tradição. Na Rússia, quem realmente vai para a igreja, né, quem acredita em Deus, aí eles respeitam muito Cirilo, né, eles realmente, assim, querem muito... tipo, sei lá, assiste entrevistas com eles, né? Realmente respeita muito ele. Agora, quem não vai para a igreja, quem não tem muito contato com o mundo religioso, para eles é só mais uma pessoa. E infelizmente, até hoje em dia, ainda temos bastante população que tipo, não vai para a igreja. Eu conheço muita gente aqui no Rio de Janeiro, russos, ucranianos também, belorussos, enfim, toda a população que em geral é ortodoxa, né? E aí as pessoas moram aqui e tem igreja ortodoxa aqui no Rio de Janeiro, do Patriarcado de Moscou mesmo, a igreja russa, e as pessoas não vão. Não vão porque não tinha hábito, ninguém nunca levou para a igreja, a família nunca foi, ninguém da família, sei lá, fala sobre Deus. Então, assim, não tem uma tradição. Então, assim, quem realmente vai na Rússia para a igreja é quem realmente acredita, né? Que chegou a ter religião por alguma, né? por algum caminho, mas a gente não tem uma forte tradição até hoje em dia, tipo, a família, todo mundo vai para a igreja. E por esse mesmo motivo, a gente, em geral, não casa na igreja. Casamento russo, tradicional, é casamento civil. A gente vai lá para onde tem que ir, tipo o cartório de vocês, aí casa lá, e depois tem festa gigante, né? Todo mundo bonito, a noiva com um vestido grande, bonito. Mas na igreja, quem casa na igreja são pessoas bem religiosas mesmo. Então, até casamento, assim, quando eu cheguei aqui e vi aqueles casamentos grandes na igreja, né? Tudo decorado, para a gente é coisa de filme, é coisa de americano, brasileiro, né? Ocidental. A gente não tem casamentos grandes na igreja. Então, é algo que está voltando, mas vai demorar, porque, né, por muitos anos a gente não tinha, então é difícil. Valéria, só mandar um abraço aqui para a doutora Carolina Bernardes, a nossa cônsul da Rússia aqui em Belo Horizonte, uma simpatia de pessoa, eu gosto muito dela. Doutora, um grande beijo para a senhora aí, para toda a sua família aí, tá? Seja bem-vindo a bordo, a gente vai trazer já a senhora. Ela está sempre prestigiando as lives, esteve no programa do Rogério ontem, arrasou. Rogério, vou dizer uma coisa para você, viu? A Carolina ajudou a chegar nesses 100 mil aí. Opa, com certeza. Com certeza, importantíssimo, importantíssimo. Poderosa. Gente, vamos dar o like. Eu quero fazer uma pergunta para a Valéria, depois eu vou devolver para o Rogério. Valéria,
O pessoal está comentando aqui, não dá para escapar. Você fala muito bem o português, mas é muito bem mesmo. Quase não se percebe o sotaque. O pessoal está espantado. É o comentário que eu mais vejo entrar aqui. Como é que você fez para aprender tão bem português? Daqui a pouco você está falando melhor que a gente. Obrigada. Bom, assim, foi algo bem difícil no início, porque eu não sabia praticamente nada quando eu cheguei. Mas eu acho que aquele amor que eu tinha pela língua portuguesa ajudou bastante, porque era meu objetivo, né? Eu vim para cá porque queria falar português. E aí, no início, foi difícil, porque eu cheguei no Rio de Janeiro achando que Rio de Janeiro é uma cidade turística, né? Então, eu vou me virar bem com o inglês, né? Não tem problema. E não, né? Porque você pode falar com alguém em inglês se você vai para a agência de turismo, se você vai para o Cristo, né? Pão de Açúcar, talvez. Mas no metrô, ônibus, restaurante, pouca gente fala. Então, eu tinha que aprender na marra. Eu tinha que aprender assim, bem, né? Tipo, vai, se joga no mar e vai. Ou você morre, ou você aprende a nadar. Praticamente assim. No início foi bem complicado. Não entendi praticamente nada que as pessoas falavam. Mas, com o tempo, uma palavra ou outra, que, graças a Deus, tem algumas semelhanças. Algumas palavras têm semelhanças com o inglês, né? Algumas palavras vêm do latim ou grego, e a gente tem essas palavras em comum com o russo. Tipo, sei lá, eu lembro até hoje que a primeira vez que eu falei a palavra monólogo, numa conversa básica, assim, minha português era muito básico, mas eu usei a palavra monólogo. Aí as pessoas se espantaram. Nossa, como você conhece essa palavra? É uma palavra tão avançada. Eu falei, gente, mas em russo é monolog. Ou seja, é a mesma palavra, é só tirar o. Né? Diálogo, monólogo, é tudo a mesma coisa, só tirar o. E outra coisa muito também engraçada, que as pessoas falam, agora eu vou testar seu português, fala paralelepípedo. Eu falo, gente, em russo é paralelepípedo, ou seja, é a mesma palavra tirando o no final. Eu falo, gente, não tem tipo, nenhuma dificuldade em falar essa palavra. Não, você está de parabéns, fala muito bem, muito bem. É um feito, moça, não é para qualquer um, não. Eu acho assim, que é uma inteligência focada nessa área, uma inteligência linguística. Você não é comum, não pensa você que esse teu feito é comum, porque não é, não. É bem comum, isso é bem raro. Rogério, vou passar para você, tá contigo aí. Ô, Valéria, a gente pode passar um pouquinho, tá dando quase 1 hora, a gente pode passar um pouco? Sim, sem problema, sim. Então tá. Pessoal, só lembrar aqui, o pessoal vai chamar a gente de comunista em 3, 2, 1. Mas tem uma entrevista minha do Rogério. Ficou que horas lá? É 9h30, né, Rogério? 9 horas. É 9 horas. Daqui a pouco a gente encerra a nossa, vocês vão lá para o Brasil 247, está aqui na descrição, tá? Tem a nossa live aqui. Eu sei que vocês vão chamar de comunista, mas o Brasil precisa falar com o Brasil. Essa é que é a verdade. Rogério, tá contigo a próxima aí. Valéria, brasileiro sabe fazer estrogonofe ou o Brasil faz o estrogonofe que não é estrogonofe? Conta pra gente. Olha, assim, é engraçado, a parte engraçada de estrogonofe, que em 8 anos da minha vida no Brasil, eu comi mais estrogonofe do que na Rússia em 20 e alguns anos que eu morei. É engraçado que aqui o estrogonofe foi tão popularizado e tal, assim, tipo, todo mundo come estrogonofe com bastante frequência. E na Rússia, sim, é um prato tradicional, é um prato famoso, né? Se você falar para a pessoa, né, a pessoa vai saber o que prato é esse, mas a gente não come no dia a dia. Tipo, uma vez ou outra alguém cozinha, mas em geral, quando as pessoas falam, vem comer meu estrogonofe aqui, eu adorei, assim, achei muito legal aqui, que vocês colocam a batata palha. A gente nem tem batata palha na Rússia, para começar. Tipo, não sabemos o que é isso. Então, a primeira vez que serviram um estrogonofe para mim com arroz, batata palha, eu falei, gente, que coisa é essa em cima do estrogonofe? Não entendi nada. Você sabe que você lembrou uma história engraçada? Deixa eu só te dar uma parte, vou contar a história para você, muito engraçada. O brasileiro é uma raça complicada, você já percebeu isso, Valéria? O Rogério sabe. Mas tinha um grupo de brasileiros, isso eu li num livro, é interessante isso, foi fazer um curso de comissário político na União Soviética em 1952, em pleno stalinismo, Rogério, vai vendo. E os caras estão lá numa região no interior da União Soviética, com frio desgraçado, você imagina aquele bando de baiano, carioca lá, tudo o pessoal do Partido Comunista aqui. E aí começou a bater a depressão na tropa, né?
Aí o comissário lá falou, mas o que vocês precisam? A gente queria, olha só, vai ver, só brasileiro mesmo. A gente queria uma feijoada, queria fazer uma feijoada aqui. Quer dizer, o cara vira comunista, mas ele não deixa de ser brasileiro, deixa de gostar de uma feijoada. Aí disse que o comissário do partido arrumou os miúdos de porco lá para eles fizeram aquela feijoada. Quer dizer, é complicado. Essa nossa, a gente como brasileiro, olha, eu tiro o chapéu, Valéria, porque para entender o que é isso aqui, entendeu? Eu não estou falando, mano, eu adoro o Brasil, eu adoro isso daqui, essa bagunça toda que a gente é. Mas eu acho que eu admiro no estrangeiro que vem aqui, que você já tem menos, tá menos russa do que está mais para brasileira do que para a Rússia, tá? Para a Rússia, já pegou o jeito aí. Mas eu admiro quem consegue assimilar essa bagunça. Mas, Rogério, tá contigo aí, velho. Tá contigo. Uma outra situação que o comandante falou dos Romanov. Na Rússia de hoje, tem muita gente que tem saudade da monarquia? Eu acho, assim, sempre terá, né, algum ou outro que vai gostar, né, voltar para a monarquia, mas acho que em geral não. Até porque também, né, é uma piada, tá, gente? Mas tem muita gente que fala hoje em dia, a gente está de volta para a monarquia, né? A gente tem nosso quiser de volta. Né? É algo que dá para explicar porque que pessoas falam assim. Uhum. Então, em geral, acho que a gente já está vivendo uma certa monarquia e não tem tanto. Não, ele já está batendo o Stalin em termos de mandato, né? Ele já está batendo. Não, mas sim, mas é aquela história também, né, Valéria? É meio atávico isso na Rússia, porque sempre tiveram soberanos com mais força, etc. Não adianta também a gente querer, por exemplo, aqui no Brasil já é o contrário, aqui nada eu falo sempre o seguinte: o brasileiro monarquia, a gente avacalhou, o nosso presidente a gente está sempre trocando, cada povo é um jeito, não adianta a gente, né? O que funciona lá não vai funcionar aqui, o presidencialismo americano não dá certo em lugar nenhum, é complicado, viu? Complicado, gente. Eu acho que assim, né, de novo, não quero dizer que eu sou pró-Putin, não sei o quê, essas coisas, mas olhando para a história da Rússia, eu não sei se a Rússia está totalmente preparada para uma democracia 100%, porque a gente viveu na monarquia, a Rússia inteira, depois a gente foi para uma ditadura, né, bem forte. E depois, quando a gente finalmente conseguiu alguma democracia, foi um caos, dos anos 90. E os próprios Romanov não era uma monarquia, assim, era bem absolutista, né? Uma boa parte dos monarcas sobre os Romanov eram absolutistas. Ô, Rogério, eu estava com a ideia de fazer o seguinte, para a gente não atrapalhar a live de 247, a gente encerrar essa aqui agora, até para dar um tempo para você, que já fez um monte de live, para a Valéria também, para vocês descansarem, e a gente marcar a hora que você puder uma live lá no Rogério, trazer a Valéria, porque ficou muita coisa por falar. Queria saber o que vocês acham. É um prazer. O convite está feito já, Valéria, se você puder. Obrigada, com certeza. Eu adoraria. Muitos Rogério, temas interessantes. Faz suas despedidas, depois eu vou passar para a Valéria, a gente encerra e vamos lá para ver a entrevista no 247 aí, pro pessoal. Pessoal, eu queria... Quase 3.500 pessoas, Valéria. Foi um sucesso. A gente quer repetir esse sucesso lá no canal do Anitta Blias. Tem muita coisa para falar. Uma pessoa super simpática. O pessoal está adorando aqui. Tem bilhões de perguntas. E o Rogério, também ficou... se eu conheço ele, eu sei que ele deixou um monte de coisa por perguntar aí. A gente dá sequência e vamos tocando. Rogério, tá contigo. Beleza. Não, uma das perguntas que me ocorreram aqui, mas que demandaria muito tempo para a resposta, é a questão da formação étnica e também cultural dos 5 stans, né, das repúblicas, ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. Muita gente diz que são russificadas, outros dizem que são turquificadas. Então, depois a gente entra nesse tema. E, bom, queria primeiro expressar minha admiração pela cultura geral da Valéria, é evidente que é muito consistente, a gente percebe, pelo pouco que a gente conversou, que ela transita por muitas áreas. Isso o Brasil precisa reestabelecer, o ecletismo, as pessoas que têm um conhecimento em culturas sob diversos prismas, a questão da interdisciplinariedade, as pessoas precisam conhecer basicamente tudo o que lhes é afeito, principalmente em relação a questões nacionais, históricas. Então, e te agradecer muito, Valéria, muito obrigado, agradecer ao comandante Robson também pela gentileza do convite.
Esta é uma semana cheia. Quarta-feira tem o Elias Jabur aqui. Quinta-feira, lá no meu canal, vai o senador Plínio Valério. Ontem teve a conversa com a cônsul Carolina Bernardes, com conversa excelente. Fizemos uma mesa com 5 pessoas, foi muito bacana. Então, o convite já está feito de antemão para a Valéria. Agradecer ao público que acompanhou. E em relação à questão dessa live 247, tem gente pedindo o link aí, eu quero dizer o seguinte, aonde eu for convidado, eu irei. Alguém fez um comentário dessa forma que eu entendo. Por quê? Primeiro, uma questão de urbanidade. Segundo, eu recebi um comentário outro dia que me chamou a atenção, falava para o comandante dos bastidores, alguém disse assim, olha, você conversa de ANCAP até o PCO. Não cabe a mim estabelecer censura. O público que julgue e avalie. Então, eu quero dizer que estou muito feliz por esta oportunidade de conversar com você, Valéria, até a próxima lá no meu canal. Uma boa noite, muito obrigado, bom descanso e boa noite para todos que acompanharam aqui. Sigam acompanhando nossas conversas, porque muita coisa precisa ser discutida no Brasil e no mundo. Valéria, teu até logo aí. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada, comandante. Obrigada ao Rogério também. Com prazer participarei de mais uma entrevista, de mais uma live, porque realmente, assim, tem muitas coisas que a gente pode falar sobre a Rússia, e hoje em dia, principalmente, a Rússia está em evidência, todo mundo fala sobre a Rússia de alguma maneira. E, assim, só para finalizar, eu queria falar que é importante lembrar que tudo no mundo não é preto ou branco, né? Quando a gente fala sobre comunismo, quando a gente fala sobre Putin, quando a gente fala sobre conflito Ucrânia-Rússia e essas outras coisas, é importante, assim, lembrar que a opinião de uma pessoa nunca é algo 100% verdade, né? E outra pessoa pode pensar do outro jeito, que eu vejo que as pessoas começam, assim, defender ponto de vista, começam a brigar, porque você é seu comunista, porque você é seu ditador, e essas coisas. Hoje em dia é mais como nunca. Eu vejo isso nos comentários. Então, eu acho que a gente precisa escutar um outro, né? A gente pode continuar com a nossa opinião, mas a gente não vai mudar a opinião dos outros, né? Não tem como. Se a pessoa tem forte opinião, ela vai continuar defendendo. Mas a gente pode escutar a opinião dos outros e a gente pode, assim, escutei, ok, não concordo, mas você pode ter sua opinião, não tem problema. Então, eu acho que a gente precisa, né, dessa coisa, acalmar essa coisa de brigas entre as pessoas, que as pessoas agora, até famílias, se separam por causa das brigas, né, eu tenho uma opinião, você tem outra. E principalmente agora nessa coisa de Rússia-Brasil, né? O presidente do Brasil foi para a Rússia. Por quê? Não sei o quê, não deveria. A Ucrânia é a Rússia, os Estados Unidos é a Rússia. Todos os presidentes brasileiros dos últimos 20 anos foram para a Rússia, todos eles. Pois é. Por que o Bolsonaro não ia, né? Por que não? Porque é comunista, não sei o quê. Não, a gente precisa se acalmar e tentar escutar outras pessoas, né? Tentar entender. E, como eu sempre falo, conhecimento é tudo, né? O que o comandante falou, leiam as coisas, porque a gente às vezes escuta uma coisa, a Rússia é comunista, e vai repetindo, mas não tem nenhuma base. Por que você acha assim? Não tem nenhuma base. E eu acho que a gente precisa de, né, assim, ler mais, conhecer mais coisas, analisar e formar nossas próprias opiniões e não opiniões, né? Escutar opiniões dos outros e ele pensa assim, então eu também vou pensar assim. Por quê? Eu não sei. Então, que o mundo tenha mais paz. Ô, Valéria, eu quero agradecer você, o Rogério. Vou contar uma coisa aqui para você. O Rogério talvez já saiba, a tripulação aqui do canal sabe. A coisa de uns 12 anos atrás, morava em Copacabana, ainda era teu vizinho. Eu ganhei um livro, eu comprei um livro chamado Os 7 Chefes do Império Soviético. Foi escrito por um general da Rússia, Dmitry Volkogonov. E eu li aquele livro, comecei a ler, e fui formando uma biblioteca de Rússia. Eu adoro a história do teu país, eu adoro a história da Rússia. Eu acho fantástico. Tá? Aquilo é uma civilização, na verdade. A Rússia é uma civilização que deu músicos, escritores, palácios maravilhosos, mudou a história do Ocidente. Essa é que é a verdade. Então, a gente tem que conhecer muito ainda a história da Rússia. Eu falo sempre para vocês. História da Rússia, gente, é viciante. Vocês começam a estudar, não tem fim. Eu comprei esse livro aí, uns 10... Depois eu fui formando, tem uma biblioteca enorme hoje só sobre Rússia. Mas eu quero te agradecer, Valéria.
Eu queria dizer que não é um tchau, é um até logo. Quero que você volte aqui, vai lá no canal do Rogério, vem aqui no nosso. A gente quer fazer várias entrevistas, porque você tem muita coisa para falar. É uma pessoa simpática, divertida, tem bom humor. A live aqui, olha, raras vezes a gente consegue ver uma live com esse clima maravilhoso de brincar e conta piada e não sei o quê. Eu acho que isso aqui é o YouTube, isso aqui é bacana. Eu falei para você, você vai gostar dali. Adorei. Que vem, não é, Rogério? O Rogério ficou viciado aí, ó. Toda hora tá aqui, boa noite da guerra. Toda hora tá aqui. Então, gente, eu quero agradecer a noite maravilhosa de vocês aí. Vamos lá no 247. Já vi o pessoal reclamando. Olha, gente, eu penso assim. O mesmo cara que eu sou aqui, eu sou lá no 247, no canal do Rogério. Se eu for no canal da Valéria, é a mesma coisa. O Rogério também, que conhece bem ele, é os mesmos caras fazendo a mesma análise, falando a mesma coisa que tem que falar de união de Brasil, etc., analisando as coisas, e é isso aí. Então, Valéria, um grande beijo para você, Rogério, um grande abraço, e a gente vai se encontrar agora no 247, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. O Valéria, Rogério, fiquem aí um minutinho para dar um debriefing para vocês. Coisa rápida. Pessoal, boa noite para vocês aí, a gente volta. É a história da Ucrânia aí, não me deixa dormir. Aí o Rogério fica trabalhando direto aí, madrugada fora aí, fazendo as pesquisas aí, alimentando vocês com notícias.